Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Hoje é quinta-feira, 30 de março de 2017. E vamos ao destaque do dia. Governo libera 130 milhões de reais para tratamento de crianças com microcefalia. Dinheiro vai ser investido em centros de reabilitação, equipes que atuam na estimulação das crianças e pesquisas sobre o Zika vírus. E tem mais notícias na Voz do Brasil de hoje. Rio de Janeiro recebe mais 200 mil doses de vacina contra a febre amarela. Repórter Mara Kenup. A recomendação do Ministério da Saúde para o estado do Rio de Janeiro é de que sejam vacinadas as pessoas que moram próximas à divisa com o leste de Minas Gerais. E não há necessidade de corrida aos postos de saúde. Na apresentação da Voz do Brasil de hoje, Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br. Novos investimentos para o combate ao Zika vírus. Mas são mais de 130 milhões de reais para o tratamento e pesquisa sobre a doença, que leva ao desenvolvimento de microcefalia em bebês. Para intensificar o controle do mosquito Aedes aegypti, o Ministério da Saúde vai ampliar os investimentos em 2017. Mais de 10 milhões de reais serão aplicados em novas pesquisas e na criação de um banco nacional de amostras biológicas relacionadas à dengue, à zika e à chikungunya. Além disso, o governo já investiu mais 114 milhões de reais em 52 novos centros de reabilitação de crianças com microcefalia. No país, 187 centros estão em funcionamento. Segundo o ministro da Saúde, Ricardo Barros, outros 11 milhões de reais foram gastos na capacitação de 51 equipes de apoio à saúde da família, com atuação em estimulação precoce. Fizemos a qualificação do pessoal e temos cursos na UNASUS permanentes abertos para os profissionais que queiram se capacitar. O Brasil tem 2.542 casos confirmados de crianças com microcefalia. De acordo com o ministro Ricardo Barros, 80% delas já estão sendo atendidas em centros de reabilitação. Há um esforço nosso de ampla cobertura e estamos buscando que as mães participem desses serviços que já estão ofertados a toda a população. Os casos de dengue, chikungunya e zika registraram queda nos 3 primeiros meses de 2017 em comparação ao mesmo período do ano passado. De acordo com o boletim do Ministério da Saúde, as notificações de dengue tiveram redução de 90%, chikungunya 74% e zika 97%. Reportagem Gabriela Noronha. O estado do Rio de Janeiro vai receber mais 200 mil doses de vacina contra a febre amarela. A cidade do Rio não tem nenhum caso da doença, mas em função de uma campanha, aumentou o número de pessoas querendo se vacinar. Já o estado do Rio de Janeiro tem 3 casos confirmados de febre amarela. A recomendação de vacina é para quem mora próximo à divisa com Minas Gerais. Com 3 casos da doença confirmados, o noroeste do estado é considerado área com recomendação temporária da vacina. A cidade do Rio não tem casos da doença, mas está em campanha de alerta sobre a febre amarela, o que aumentou o número de pessoas querendo se vacinar. E por isso, a cidade vai receber as vacinas. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, explica que o trabalho é de prevenção. Vamos fazer esse cinturão na cidade do Rio de Janeiro. Agora, quero aqui dar uma boa notícia. Não há um caso.
um caso registrado na cidade do Rio. A recomendação do Ministério da Saúde para o estado do Rio de Janeiro é de que sejam vacinadas as pessoas que moram próximas à divisa com o leste de Minas Gerais. E não há necessidade de corrida aos postos de saúde. O ministro Ricardo Barros lembra que a doença está sob controle em todo o país. Todas as áreas onde houve episodismo confirmadas, nós fazemos um bloqueio. Passamos a vacinar toda a região em torno desses pontos. Então, é importante deixar claro que esse controle das epizootias está sendo feito. As áreas de recomendação, todas têm vacinas disponíveis, e áreas não recomendadas, a vacina disponibilizada é aquela da rotina, que nós distribuímos permanentemente. O Ministério da Saúde estuda a possibilidade de, a partir do ano que vem, vacinar crianças em todo o país. Reportagem Mara Quenu. O Brasil deu mais um passo para reforçar a qualidade da carne brasileira. A Embrapa inaugurou em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o mais moderno laboratório de segurança da carne na América Latina. Um complexo de laboratórios com cerca de 1.000 metros quadrados, estruturas de alto nível de biossegurança para pesquisa e desenvolvimento e espaço inédito para experimentação animal. No laboratório serão desenvolvidas novas tecnologias que, segundo o chefe-geral da Embrapa, Kleber Soares, vão garantir a segurança da cadeia produtiva da carne brasileira. Serão desenvolvidas pesquisas, novos sistemas de diagnóstico para doenças de bovino, de aves, de suínos, desenvolvimento de novas vacinas, manipulação de patógenos de risco biológico, e tem importância para reforçar e referendar a qualidade da carne brasileira e a segurança da carne produzida no Brasil. E o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, destacou a importância do laboratório. Poderá ajudar o Ministério a desembargar muito brevemente as granjas que estão com problema. Conhecer isso aqui foi muito bom porque me dá uma noção diferente de que só os LANAGROS, só os laboratórios que o Ministério tem, talvez eles não dêem conta e ao tiver necessidade a gente vai socorrer por aqui. O investimento para a construção do Biopec foi de 10 milhões de reais. A previsão é de que a partir de abril o laboratório esteja em funcionamento. A estrutura vai poder ser usada pelo setor público, privado e instituições de ensino que busquem avançar em pesquisas sobre bovinos, aves, suínos e outras cadeias produtivas da carne. Reportagem Natália Kozlik. Ensino em tempo integral e formação técnica profissional dos estudantes. A reforma do ensino médio já virou lei. E para financiar essas mudanças, o ministro da Educação, Mendonça Filho, está nos Estados Unidos. Ele se reuniu com representantes do Banco Mundial, que já são parceiros do país em vários projetos. Segundo o Ministério da Educação, um projeto deve ser apresentado ao banco até o final deste ano. Mendonça Filho aproveita a viagem para a troca de experiências e parcerias. Hoje, o encontro foi com a ministra de Educação dos Estados Unidos, Betsy DeVos. A reunião foi para conseguir junto ao banco recursos que vão ser usados na formação de professores. O Banco Mundial já apoia 16 projetos educacionais em 11 estados e 3 cidades do Brasil. O banco atende 187 países e é a maior fonte de financiamento ao desenvolvimento no mundo, com um orçamento de 60 bilhões de dólares. Por ano, são investidos em média 3 bilhões de dólares em novos financiamentos no Brasil, em diferentes áreas como gestão, infraestrutura, cidades, educação, saúde e meio ambiente. Na quarta-feira, o ministro da Educação, Mendonça Filho, também participou de encontro com representantes de um conselho que representa instituições de ensino superior dos Estados Unidos. Um dos temas tratados foi a troca de experiências entre os dois países, por meio do Ciências Sem Fronteiras e outros programas de intercâmbio. De Washington, nos Estados Unidos, para a Voz do Brasil, Paola Diort. E 10 mil estudantes do ensino médio de colégios públicos vão ter a oportunidade de se qualificar e concorrer a uma vaga na área de turismo. Pela primeira vez no país vão ser oferecidos cursos gratuitos na área por meio do Mediotec, modalidade do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Ao todo vão ser 7 cursos sobre recreação, eventos, serviços de alimentação e bebidas para jovens de 18 estados. A previsão
é que as aulas comecem em agosto. Para o ministro do Turismo, Max Beltrão, os cursos vão melhorar o atendimento prestado a turistas e contribuir para a geração de empregos. Essa capacitação contribui para superar um dos principais obstáculos ao desenvolvimento do mercado de viagens no Brasil, que é a falta de pessoal qualificado no turismo. E ganha também a economia nacional, com um esforço a mais pela geração de emprego e renda por meio do turismo. 19h10 em Brasília. Os investimentos em coleta e tratamento adequado do esgoto têm levado mais qualidade de vida para os moradores do semiárido. Daqui a pouco a gente mostra como casos de diarreia, hepatite e leptospirose estão diminuindo na região. Momento Social. Famílias em situação de pobreza e extrema pobreza têm a ajuda do governo para se alimentar e ter acesso à educação e saúde. A ajuda vem com o Bolsa Família. A ajuda que vem com o Bolsa Família é essa. São quase 14 milhões de famílias atendidas pelo programa. E o auxílio do governo é diferente para cada família. Este é o assunto do Momento Social de hoje. A Silvia Lima, de Manaus, Amazonas, recebe o benefício. Mãe de 3 filhos, a manicure quer saber por que cada família recebe um valor diferente. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, é quem explica. Olá, ministro. Meu nome é Silvia, eu sou de Manaus e gostaria de saber por que algumas famílias recebem em Bolsa Família os valores diferentes. Olha, Silvia, o Bolsa Família é uma complementação de renda para que as pessoas não caiam na extrema pobreza. Então ele foi estabelecido conforme a renda que a família tem, mesmo que pequena, ela é complementada com recursos do Bolsa Família em vários níveis. Por exemplo, nós temos um benefício básico que é de R$ 85,00 per capita. A média hoje, por família no Brasil, é R$ 182,00. Por quê? Porque tem outros benefícios também variáveis que cada família pode receber. Crianças e adolescentes de 0 a 15 anos, é R$ 39,00 pago a crianças e adolescentes dessas famílias. Benefício variável gestante, R$ 39,00. O benefício variável nutriz, R$ 39,00, pago às famílias que tenham criança entre 0 e 6 meses para reforçar a alimentação do bebê, mesmo nos casos em que o bebê não more com a mãe. Benefício de superação da extrema pobreza, esse valor é diferenciado para cada família. São valores que vão se completando, por isso que tem famílias que podem ganhar até R$ 800, R$ 900 do Bolsa Família e tem famílias que ganham menos do que R$ 182,00. Mas é justamente para ajudar aquelas que mais precisam. E você, também tem alguma pergunta sobre ações e programas sociais do governo? Manda pra gente. Pode ser por e-mail no endereço voz@ebc.com.br ou, se você preferir, no nosso Facebook, facebook.com/Bolsa Família. A sua pergunta vai ser respondida aqui na Voz do Brasil, sempre na quinta-feira. Participe. A comissão da Câmara dos Deputados, que analisa a proposta de reforma da Previdência, encerrou hoje a fase de audiências públicas sobre o tema. Os deputados ouviram o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. O ministro mostrou estatísticas sobre as despesas com a Previdência e reafirmou a necessidade das alterações propostas pelo governo, como a idade mínima de 65 anos para a aposentadoria. O ministro da Fazenda reafirmou que a medida vai ajudar a garantir o equilíbrio das contas públicas no futuro. Segundo Henrique Meirelles, o crescimento das despesas com a Previdência é insustentável e é preciso estabilizar os gastos com o sistema para aumentar os investimentos em saúde, educação e na área social. Em 2016, a necessidade de financiamento da Seguridade Social aumentou 92 bilhões de reais, alcançando 258,7 bilhões de reais. Portanto, para que possamos continuar, de fato, investindo em saúde, educação, nós precisamos estabilizar a despesa da Previdência. O ministro da Fazenda afirmou que o déficit do regime geral de Previdência foi de cerca de 150 bilhões de reais só em 2016. Meirelles disse que, se nada for feito, os gastos vão aumentar de forma insustentável, ocupando a maior parte do orçamento da União. O ministro destacou que a reforma busca aproximar o sistema brasileiro das práticas adotadas pelo mundo e disse que a medida não vai prejudicar
os trabalhadores de menor renda. Os trabalhadores brasileiros se beneficiarão da reforma da Previdência na medida em que a reforma assegura o equilíbrio das contas públicas no futuro, assegura o bom andamento do financiamento da dívida pública, em resumo, evita que a dívida pública saia de controle no Brasil e que nós possamos voltar a situações dramáticas que o país já viveu no passado, por exemplo, na década de 80. O relatório sobre a reforma deve ser apresentado na próxima semana. O texto deve ser discutido e votado pelos parlamentares da comissão até a primeira quinzena de abril, antes de seguir para o plenário da Câmara. Reportagem João Pedro Neto. E o rombo da Previdência Social foi responsável por mais da metade do déficit de 26 bilhões e 300 milhões de reais nas contas do governo em fevereiro deste ano. Isso quer dizer que as despesas foram maiores que a arrecadação de impostos e contribuições. Isso sem contar os gastos com os juros da dívida pública. Os dados foram divulgados hoje pela Secretaria do Tesouro Nacional. E a equipe econômica anunciou uma série de medidas para reduzir o saldo negativo nas contas públicas, que já ultrapassa a 58 bilhões de reais este ano. A ideia é diminuir os gastos, com bloqueio de mais de 42 bilhões de reais no orçamento, além de outras iniciativas para aumentar a arrecadação. O governo não vai aumentar impostos para cumprir a meta fiscal deste ano, que é de um saldo negativo de 139 bilhões de reais. É o que afirma o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Decidiu-se não fazer simplesmente aumentos de impostos ou tributos, porque julgamos, como temos avaliado outras vezes, que isso seria prejudicial à retomada do crescimento econômico. Mas para as contas fecharem, vai ser feito um contingenciamento, uma espécie de bloqueio de 42 bilhões e 100 milhões de reais no orçamento deste ano. Os cortes vão recair sobre diferentes órgãos do governo, emendas parlamentares e investimentos como o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Saúde, educação e o Bolsa Família vão ser preservados. Já na parte de arrecadação, está prevista uma receita extra de pouco mais de 16 bilhões de reais. Os recursos virão de 4 hidrelétricas que o governo recebeu de volta e vai leiloar. Do imposto sobre operações financeiras, que passará a ser cobrado de cooperativas de crédito, e da inclusão de 50 setores na contribuição obrigatória de 20% para a Previdência Social. Só 4 setores permanecem com a desoneração da folha de pagamento: transportes rodoviário de passageiros, metrô e trem, construção civil e comunicação. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, explicou o motivo. Preserva setores importantes de geração de emprego e, claramente, todos aqui compreendem a necessidade de recuperarmos a atividade econômica, e para isso é necessário recuperarmos a arrecadação. O governo ainda espera arrecadar 8 bilhões e 700 milhões de reais com depósitos judiciais que não foram sacados há mais de 2 anos. Mas, como depende da Justiça, ainda não entrou agora no orçamento. Caso as decisões sejam favoráveis no decorrer do ano, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, adiantou que esses recursos vão entrar no orçamento, permitindo que o contingenciamento seja menor. Reportagem Paulo La Sálvia. E o Banco Central projeta uma inflação menor para este ano. A previsão é que o índice fique em 4%, ou seja, abaixo do centro da meta do governo, que é de 4,5%. O relatório do Banco Central, divulgado hoje, estima que o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, cresça 0,5% neste ano. 19h19 em Brasília. Coletar e tratar o esgoto é fundamental para a saúde da população. A falta de tratamento adequado da água pode causar doenças como diarreia, hepatite e a leptospirose. Os municípios do semiárido brasileiro vêm contando ao longo dos anos com investimentos que têm melhorado as condições sanitárias para os moradores daquela região. Um trabalho que vem sendo feito pela Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, e que já reduziu em mais de 60% os casos de doenças transmitidas pela água.
O município pernambucano de Petrolina tem 96 quilômetros de extensão banhados pelo Rio São Francisco. A cidade recebeu neste ano um sistema de tratamento de esgoto doméstico. O projeto é uma parceria da Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, com o governo do estado e vai beneficiar 210 mil pessoas. Jorge Bombonati é uma delas. O engenheiro agrônomo trabalha com orgânicos em Petrolina e conta que está se sentindo muito mais seguro com essa medida. Eu acabei de perder uma amiga esses tempos atrás agora por problema de contaminação por bactérias. E aí você não sabe se de repente é um vegetal mal lavado, uma carne mal frita. Então, quando você tem uma água que você consegue lavar bem, diminui esse risco de contaminação por bactérias. Desde 2007, a Codevasf já investiu mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais na implantação de sistemas de esgoto em municípios da bacia do Rio São Francisco. O tratamento adequado reduziu em mais de 60% as doenças transmitidas pela água. Isso representa uma economia de mais de 80 milhões de reais em saúde pública. A presidente da Codevasf, Kênia Marcelino, fala dos benefícios dessa ação. Os sistemas de esgotamento sanitário, eles promovem o recolhimento desse esgoto, que em alguns casos ele corre a céu aberto, provocando inúmeras doenças na população, principalmente na população jovem, infantil e também na população idosa. Então, essas ações de tratamento de esgoto, elas melhoram a qualidade da vida dessa população. E também melhorou a frequência em sala de aula, de acordo com a presidente Kênia Marcelino. Você melhorando a qualidade de vida da população, você melhorando a qualidade de vida da família, ela acaba sendo estimulada a procurar alternativas melhores também para a sua sobrevivência. Então, isso acaba estimulando essa ida para a escola. Além de tratar a água, a Codevasf continua levando recurso para quem não tem. Desde 2002, já permitiu o acesso à água a quase 2 milhões de pessoas do semiárido brasileiro. Foram instaladas mais de 185 mil cisternas e mais de 1.700 poços emergenciais. Reportagem Natália Kozlik. Inteligência e também força física, disciplina e dedicação. São vários os talentos que jovens que escolhem as Forças Armadas como profissão devem ter. Uns trabalham na área de saúde, outros na área administrativa. A carreira militar é cheia de oportunidades. Vamos conhecê-las. Disciplina, amor à pátria, dedicação exclusiva. Para muitos jovens, a vocação para as Forças Armadas fala alto desde cedo. No Rio de Janeiro, futuros sargentos que prestaram concurso para o Exército fazem agora cursos de especialização na Escola de Ensino Militar. O aluno Eric Luiz Barcelos se qualifica na área de intendência, que é a parte administrativa do Exército. Ele explica o trabalho e fala das expectativas na carreira. Trabalhar com o setor de aquisições, licitações e contrato, que é a parte que faz as compras dos materiais, me habilitar no idioma e fazer uma faculdade futuramente. Sempre foi o meu sonho, sempre sonhei em fazer parte do Exército. São várias as áreas de atuação para quem pretende seguir carreira nas Forças Armadas. O instrutor da Escola de Sargentos de Logística, Tenente Leal, alerta para as exigências da profissão. O jovem tem que ter em mente que a carreira militar abrange diversas peculiaridades, como conviver com risco, estar disponível 24 horas por dia, tem que ter um bom preparo físico. Para mulheres que querem fazer carreira, não há distinção na forma de ingresso. A aluna Joyce Gomes fez curso técnico de enfermagem e está no Exército, na área da saúde. Quando eu via militares passando na rua correndo, em corrida em forma, camuflado mesmo, né, ver uma pessoa fardada, me chamava muito a atenção. Falava, um dia eu quero vestir aquela farda. Estou achando muito bom, assim, tá superando todas as minhas expectativas. O soldado Vinícius Ferreira ingressou nas Forças Armadas pelo alistamento militar e quis continuar. Ele se encantou pela topografia, ciência que estuda as condições do terreno. Queremos montar uma estrada, olhamos os relevos delas, vemos onde estão os buracos, deixamos ela alinhada, certa, para a gente poder começar os projetos futuramente. Minha expectativa agora é, através da prova para sargento, ingressar nessa carreira mesmo de topografia, que eu achei bastante interessante. Este mês, a Força Aérea Brasileira lançou o edital do concurso público para o curso preparatório de Cadetes do Ar de 2018.
2018. São 180 vagas. Para participar, o candidato precisa ter ensino fundamental completo, mais de 14 anos e menos de 19 anos completos até 31 de dezembro de 2018. Reportagem Natália Mello. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. E tenha uma boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Brasil, ordem e progresso. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal decide que poder público só pode ser obrigado a pagar dívidas trabalhistas de empresas terceirizadas se for comprovada a falta de fiscalização. A empresa deve indenizar família de trabalhador que morreu ao cair de andaime em usina. Moradores podem usar área de lazer de condomínio mesmo se estiverem inadimplentes. Agora, em Brasília, 7h25. Boa noite, eu sou Uliana Gomes. E eu sou o Arthur Filho. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a União, os estados e os municípios estão, via de regra, isentos da obrigação de arcar com a inadimplência das empresas terceirizadas que deixam de garantir os direitos trabalhistas. O caso tem repercussão geral. Assim, o que o STF decidiu vai servir de regra para toda a justiça brasileira. Ricardo Viula. Por 6 votos a 5, o plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu que o poder público só pode ser responsabilizado se, primeiro, a empresa terceirizada não tiver dinheiro suficiente para quitar os valores devidos e, segundo, caso fique comprovado que o Estado deixou de fiscalizar a prestadora de serviço. No caso, a União questionou no STF uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho que havia condenado o poder público a pagar verbas rescisórias, como multa de 40% do FGTS e 13º proporcional a uma recepcionista terceirizada demitida sem justa causa. O julgamento do processo foi desempatado na tarde de hoje com a chegada do novo ministro Alexandre de Moraes. Para o ministro, não ficou demonstrado no caso concreto que a União agiu com negligência. No voto, o Moraes destacou ainda a decisão do STF de 2010, que declarou ser constitucional a regra da Lei das Licitações que impede o poder público de responder automaticamente pelas dívidas trabalhistas das empresas terceirizadas. No tocante às verbas trabalhistas devidas por terceiros, o artigo 71, parágrafo 1º da Lei 8666 de 93 é mais do que claro ao exonerar o poder público da responsabilidade por pagamentos em caso de inadimplência. Mais de 50 mil processos nos tribunais espalhados pelo país aguardavam a decisão final do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa só tem direito de permanecer em plano de saúde coletivo se contribuiu diretamente enquanto trabalhava na empresa. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça, Kátia Gomes. O Bradesco Saúde moveu recurso especial contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que garantiu a uma aposentada o direito de continuar como beneficiária por tempo indeterminado. Mas a relatora no STJ, a ministra Nancy Andrighi, explicou que a lei que regula os planos de saúde autoriza a manutenção de empregado no plano coletivo empresarial, desde que haja contribuição prevista na mesma legislação. E, segundo a ministra, a lei ainda define que os pagamentos pela coparticipação do trabalhador em consultas e procedimentos médicos não contam como contribuição. Assim, aceitou o recurso da operadora de saúde. Família de trabalhador que morreu ao cair de andaime em usina deve ser indenizada. O valor total é de R$ 450 mil. A decisão é da segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho. Priscila Peixoto.
O carpinteiro trabalhava no horário noturno em um canteiro de obras de uma usina no Paraná e caiu ao descer de um andaime de cerca de 9 metros. A relatora do caso na segunda turma do TST, ministra Maria Helena Malman, afirmou que o próprio empregado não tem culpa pelo acidente. Para a ministra, o fornecimento de equipamentos de proteção individual e o treinamento do trabalhador não são suficientes, pois a empresa deve também fiscalizar o cumprimento das normas de segurança. Moradores podem usar área de lazer de condomínio, mesmo se estiverem inadimplentes. A decisão é da Justiça do Distrito Federal, Carlos Ribeiro. O juiz do caso entendeu que a dívida com o condomínio não pode impedir o morador de usufruir das áreas de lazer como piscina, salão de festas e quadras. Assim, a decisão proíbe o condomínio e a administradora dele de impedirem o pleno acesso de moradores inadimplentes às áreas de lazer. Foi fixada a multa de R$1.000 por ato de descumprimento. Cantor Justin Bieber é citado em processo por crime contra o patrimônio. O mandado de citação foi expedido pela Justiça do Rio de Janeiro. Justin Bieber foi flagrado pichando o muro de um hotel na zona sul do Rio em 2013. A defesa do cantor tem prazo de 3 dias para se manifestar. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. A você, uma boa noite. Boa noite. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado. Senadores avaliam que corte no orçamento pode inviabilizar investimentos no próximo ano. Álvaro Dias critica aumento de impostos e cobra melhor gerenciamento da dívida pública. Garibaldi Alves Filho alerta que crescimento da violência faz população exigir medidas mais rápidas para conter a criminalidade. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. Senadores do governo e da oposição admitem que o corte no orçamento deste ano deve reduzir os investimentos de 2018. Para segurar o déficit de 139 bilhões, a equipe econômica contingenciou 42 bilhões de reais. As informações com a repórter Érica Christian. O líder do governo, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, admitiu que o contingenciamento de 42 bilhões de reais no orçamento deste ano poderá impactar nos investimentos de 2018. Para limitar o déficit em 139 bilhões de reais, a equipe econômica decidiu retomar a cobrança previdenciária de 20% sobre a folha de pagamento, a chamada reoneração, além de fazer cortes no orçamento, incluindo os investimentos. Romero Jucá declarou, no entanto, que o contingenciamento foi feito de maneira preventiva. Segundo ele, se a arrecadação melhorar, a equipe econômica deverá liberar até o final do ano os 42 bilhões de reais contingenciados. Esse contingenciamento ele é provisório. O governo está buscando outras receitas, o governo está procurando equilibrar o orçamento, mas preventivamente bloqueou 42 bilhões no orçamento. É importante que se consigam outras alternativas para que se libere parte desse bloqueio de 42 bilhões para que os investimentos possam ser feitos. Mas a líder do PT, senadora Gleice Hoffmann, do Paraná, não acredita numa melhora da economia ao citar os cortes nos investimentos. Ela alertou que o contingenciamento vai afetar o orçamento de 2018, que será corrigido pela inflação com base nos números deste ano. Com certeza vai ter, se o governo cumprir a meta, vai ter que fazer esse corte para cumprir a meta, que já é uma meta deficitária, de 139 bilhões. E como o orçamento de 18 vai ser feito com base de 17, apenas com a variação da inflação, vai ser essa base com o corte que vai servir para elaborar o orçamento de 18. Nós vamos caminhar para uma situação cada vez mais difícil, né, em termos de finanças públicas e de orçamento. Isso vai ter impacto na economia, com certeza. Além do contingenciamento orçamentário, o governo acabou com a desoneração de impostos de alguns setores da economia para tapar o rombo de 58 bilhões de reais no orçamento de 2017. Por isso, o senador Álvaro Dias, do PV do Paraná, voltou a cobrar a auditoria da dívida pública brasileira. Segundo ele, só de pagamento dos juros relativos a essa dívida, o Brasil compromete 52% do orçamento, o que torna ineficaz a reforma da Previdência para cobrir esse rombo nas contas públicas.
A população exige profissionalismo na gestão e não um engano patrocinado por prepostos de grupos poderosos que olham para o orçamento brasileiro como se olhassem para uma saborosa bola de presunto. Aumentar impostos agora é semear o infortúnio entre os brasileiros que trabalham, porque é ameaçar um desemprego ainda maior. Comissões. Segue para a Comissão de Assuntos Sociais projeto aprovado pela Comissão de Direitos Humanos que prevê o reajuste da pensão paga pelo Estado às vítimas do medicamento talidomida. O senador Romário, do PSB do Rio de Janeiro, comemorou a aprovação e explicou que o valor mínimo da pensão passará para R$1.000 e será multiplicado por um índice que varia de 1 a 8, a depender do grau de deficiência da pessoa com a síndrome. Romário explicou que a talidomida, quando usada por gestantes, pode provocar malformação dos bebês. E mesmo tendo sido alertado nas décadas de 1950 e 1960 sobre os perigos do uso desse medicamento por mulheres gestantes, o governo brasileiro nada fez para proibir a sua venda no país, o que gerou o direito à pensão, disse Romário. Mais de 1.000 pessoas passaram a vida inteira sofrendo as consequências desse gravíssimo erro e o mínimo que podemos fazer é dar a ela condições dignas de tratamento médico e assistência. O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, comemorou a aprovação de projeto dele que obriga a separar as vias urbanas da estrada nos trechos em que rodovias cortam as cidades. Flecha Ribeiro acredita que assim será possível garantir mais segurança no trânsito aos moradores de cidades nessa situação. A proposta, segundo ele, vai passar por uma nova votação na Comissão de Infraestrutura antes de seguir para a análise da Câmara dos Deputados. Nos países desenvolvidos, o trânsito local é segregado das vias de trânsito rápido, que são as BR, por meio de vias paralelas, túneis ou viadutos. É isso que a gente está propondo. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, disse que recebeu ontem à noite da Câmara dos Deputados o projeto com as medidas de combate à corrupção. Ele afirmou que estuda duas alternativas: encaminhar a proposta direto para o plenário em regime de urgência ou para a Comissão de Constituição e Justiça. Eunício, no entanto, não quis comentar se as mudanças feitas na Câmara desfiguraram a proposta original. Eu acho que ele foi modificado. Eu ainda não li o projeto. Chegou ontem à noite, ainda não li o projeto. Eu acho que ele foi modificado como todos os projetos que aqui chegam, né? Seja do Executivo, seja do Legislativo, ou seja até de iniciativa popular. Os projetos que entram aqui nunca saem como entraram aqui nessa casa. Isso é legítimo, isso é correto. 4 em cada 10 brasileiros já foram assaltados. Os dados são de uma pesquisa do Ibope encomendada pela Confederação Nacional da Indústria e citada pelo senador Garibaldi Alves Filho, do PMDB do Rio Grande do Norte. Se antes era uma situação mais comum nos grandes centros urbanos, agora a violência está cada vez mais presente nos municípios do interior, avaliou o senador. Garibaldi revelou ainda que 82% dos brasileiros mantiveram ou aumentaram os cuidados com a segurança nos últimos 3 anos. Isso significa aproveitar menos a cidade e a vida, além de mais gastos. Para o senador, a sensação de impotência diante da insegurança força hábitos como mudar o caminho de casa para o trabalho, deixar de visitar alguns bairros ou de sair à noite. Embora as pessoas acreditem que a solução de políticas sociais sejam as mais eficazes, ela começa a querer uma resposta mais rápida e ainda demandando ações de repressão com uma intensidade muito maior. O senador Ataídes Oliveira, do PSDB do Tocantins, denunciou que o governo federal está pagando aluguel para ocupar prédios que pertencem ao povo brasileiro. Ele citou 4 edifícios em Brasília que pertencem às entidades do Sistema S e que são alugados para órgãos públicos por mais de R$50 milhões. Só que o Sistema S recebeu dinheiro do contribuinte para construir esses prédios, lembrou o senador. Ataídes Oliveira ainda defendeu a aplicação da sobra de caixa do Sistema S na Seguridade Social, mas a proposta não teria ido à frente porque as entidades têm um lobby espetacular. O objetivo deles, qualificar a mão de obra, levar lazer e saúde para o trabalhador. É tudo que eles não fazem. E quando fazem, é minimamente para enganar.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, destacou ações de integração logística que podem beneficiar o Brasil e o Uruguai. De acordo com Ana Amélia, há o comprometimento de reconstituição da Ponte Mauá, que une as cidades de Jaguarão, no Brasil, e Rio Branco, no lado uruguaio. Além da viabilização do uso binacional do aeroporto de Rivera, que receberá voos de companhias brasileiras e uruguaias com tarifas locais. Ana Amélia questionou a Secretaria do Tesouro Nacional pelo atraso na liberação dos recursos do PROEX, programa que estimula as exportações com taxas de juros especiais. Isso tem inviabilizado o fluxo de caixa das empresas e gerado demissões, acrescentou ela. Eu sei que o Banco do Brasil está trabalhando para resolver o problema porque ele é o agente operador do PROEX, o agente financeiro, mas é preciso também que o governo tome uma decisão em relação a essas questões burocráticas. O senador Jorge Viana, do PT do Acre, está preocupado com a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de revogar uma série de regulações contra a mudança climática adotadas por Barack Obama. Ele esclareceu que a medida de Trump rompe um acordo celebrado junto às Nações Unidas em 2015 para a diminuição de emissão de gases poluentes. Segundo Jorge Viana, o atual presidente norte-americano acredita que o retorno da produção de carvão e a intensificação do uso de base energética de combustível fóssil vão gerar empregos e garantir o aquecimento da economia. Lê do engano. Qualquer um que se debruce a estudar sabe que o acordo do clima, que a busca do desenvolvimento sustentável, que a mudança nas matrizes de energia, de transporte, são não uma obrigação, mas uma oportunidade. É uma oportunidade que os países têm de ganhar, inclusive, mais dinheiro, de gerar mais emprego, com inovação. Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Relator da reforma da Previdência anuncia parecer para a semana que vem. Deputados avaliam que o Supremo não pode legislar sobre aborto. Câmara impede a Universidade Pública de cobrar por pós-graduação. Boa noite. A proposta de mudar a Constituição para permitir que universidades públicas cobrassem mensalidade dos alunos dos cursos de especialização e MBA foi arquivada pelo plenário da Câmara. Faltaram 4 votos para alcançar o mínimo de 308 votos necessários para aprovação. A Rádio Câmara tem mais detalhes da votação. Acompanhe. O autor da proposta, deputado Alex Canziani, do PTB do Paraná, alegou que, sem a cobrança, os cursos deixarão de existir. As universidades públicas não têm como ofertar pós-graduação gratuitamente. Várias universidades federais ofertam uma parte desses cursos gratuitamente, sim, porque aquele volume que se paga dá oportunidade para aqueles que têm menos condições possam fazê-lo gratuitamente. O deputado Aliel Machado, da Rede do Paraná, destacou que a cobrança não atingiria todos os cursos de pós-graduação públicos. É preciso dizer algumas verdades sobre essa proposta. Primeiro, é apenas lato sensu. Segundo, não envolve cursos de saúde e educação. Terceiro, não está incluído mestrado e doutorado, não está incluída a graduação e hoje já é feita a cobrança pelas instituições que precisam de uma segurança jurídica. Mas a líder do PCdoB, deputada Alice Portugal da Bahia, argumentou que o problema dos processos judiciais precisam ser resolvidos de outro jeito, sem mexer na gratuidade do ensino garantida pela Constituição. Nós temos que achar uma forma de socorrer as universidades que estão judicialmente acionadas. A discussão com o Ministério Público de um TAC, um termo de ajuste de conduta. E o líder do PSOL, deputado Glauber Braga, do Rio de Janeiro, afirmou que a proposta colocava em risco a educação pública e gratuita. Não dá para flexibilizar nesse momento o princípio de que a educação pública tem que ser gratuita. Como é que vai se conciliar com um governo que claramente está dizendo que quer privatizar tudo aquilo que é público? Flexibilizou a pós-graduação, amanhã é a graduação.
Já a outra votação não teve polêmica. O plenário aprovou por unanimidade uma proposta que obriga o SUS, o Sistema Único de Saúde, a fazer atendimentos em bebês de até 1 ano e meio que permitem identificar transtornos mentais como o autismo. Isso possibilitaria tratamento e estímulos adequados para o desenvolvimento da criança, melhorando a qualidade de vida dela, segundo o relator da proposta, deputado delegado Francisquini, do Solidariedade Paranaense. Como pai de uma criança autista, da importância que teve na vida da minha família ter conseguido fazer o diagnóstico precoce antes dos 2 anos de idade. E nós aprovamos hoje aqui um projeto positivo para o país. Nossos bebês de até 18 meses vão poder agora, obrigatoriamente pelo SUS, utilizar um protocolo que pode ser o primeiro passo nesse diagnóstico precoce que pode levar nossas crianças a um tratamento. O projeto que obriga o atendimento gratuito de bebês para identificação precoce de transtornos psíquicos vai para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes. Votação. Luiz Couto, do PT da Paraíba, elogia a rejeição pela Câmara do projeto que permitia a cobrança de cursos de pós-graduação lato sensu pelas universidades. Ele, no entanto, demonstra preocupação com a notícia de que a secretária executiva do Ministério da Educação defendeu a cobrança de mensalidades para todos os cursos pelas universidades e institutos federais. Na opinião do deputado, o Brasil tem um dos melhores exemplos de descentralização da educação pública em nível superior e técnico. Ele lembra que há institutos federais e universidades em todas as capitais do país. Luiz Couto entende que a proposta da secretária do MEC vai acabar com o ensino superior gratuito e inviabilizar a política de educação técnica. Desenvolvimento regional. A obra do aeroporto de Vitória será entregue em setembro deste ano, com previsão de que a nova pista e o novo terminal estejam liberados para o público em janeiro de 2018. Carlos Manato, do Solidariedade do Espírito Santo, informa que a bancada capixaba visitará as obras amanhã. Ele ressalta a união dos parlamentares do Espírito Santo que, desde 2003, se empenham para a realização da obra, atuando inclusive para evitar que ela sofresse cortes orçamentários. Carlos Manato, porém, critica políticos que querem se aproveitar do aeroporto para se promover, mas que nunca atuaram para ele ser concluído. Isaac Silva, do PSDB de São Paulo, informa que os municípios da região oeste do estado, que cresceram em torno da linha férrea, estão enfrentando muitos problemas. Ele destaca o trabalho da União das Entidades de Presidente Prudente e região. Em Presidente Prudente organizou-se uma entidade que vem lutando contra o abandono provocado pela Rumo, detentora, juntamente com a América Logística, da concessão da malha ferroviária paulista. Luta essa para que a mesma colocasse de fato o ramal que pertence Presidente Prudente em plena atividade. Sobretudo, a situação das cargas do trecho Presidente Epitácio a Rubião Júnior, Botucatu. Segundo o deputado, o escoamento de mercadorias e o transporte interestadual serão facilitados com a conclusão do ramal ferroviário. Isaac Silva faz um apelo para que, no caso de a concessão ser renovada, a multa pelo abandono seja aplicada na renovação do trecho. Paz Landim, do PTB, diz estar preocupado com a situação da BR-135, considerada a Estrada da Morte. O deputado informou que a rodovia não tem sinalização nem estradas adequadas, além de possuir curvas perigosas que aumentam o número de acidentes. Paz Landim também fez um apelo à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasp, para agilizar as obras de construção da barragem de São Vítor em São Raimundo Nonato. Caio Maniçoba, do PMDB, informa que se reuniu com representantes do governo federal e solicitou investimentos para a reforma da barragem da Barra do Juá, em Floresta, Pernambuco. Ele informa que o governo se comprometeu a disponibilizar R$ 7.300.000 para a obra, que deve ser licitada ainda em abril. A Emater do Rio Grande do Sul teve seu certificado de filantropia renovado hoje. Segundo Heitor Chu, do PSB, o documento garante o pleno funcionamento da empresa que, segundo ele, presta um serviço social de qualidade na assistência técnica e extensão rural. No entanto, o deputado entende que a Emater pode ser prejudicada pela reforma da Previdência.
O texto propõe o fim das isenções tributárias concedidas a entidades filantrópicas. Heitor Chu considera que essas entidades contribuem para o desenvolvimento social e devem ser beneficiadas por isso. Silas Câmara, do PRB, informa que os apagões de energia já viraram rotina em Manaus. Na avaliação do deputado, a geração e a distribuição de energia em todo o estado amazonense são lamentáveis, com parques sucateados. Segundo ele, o programa Luz para Todos é ineficiente. Silas Câmara questiona o Ministério de Minas e Energia sobre a promessa de investimento de 6 bilhões de reais para o Amazonas. Ele cobra mais atenção do governo federal ao problema dos serviços de energia ofertados para a população. Alberto Fraga, do Democratas, critica o governo do Distrito Federal pela ação de derrubada de cerca das casas localizadas na orla do Lago Paranoá, entre elas a que pertence ao próprio parlamentar. Ele diz que a área verde é de usufruto dos moradores. Fraga defende que o lago seja aberto ao público, mas lembra que existem pontos frequentados pela população que não têm nenhuma infraestrutura. O curso de zootecnia do Instituto Federal do Acre recebeu o conceito 4 no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes. Para Angelim, do PT, a nota se deve à qualificação do corpo docente da instituição, que é formado 90% de mestres e doutores. Trabalho. A proposta de reforma trabalhista voltou a gerar divergências em audiência pública na Comissão Especial da Câmara, que discute o assunto. Para os representantes dos trabalhadores, a reforma não vai reduzir o desemprego. Já o setor produtivo argumenta que as mudanças podem garantir benefícios reais aos trabalhadores, pois permitirão que as negociações coletivas prevaleçam sobre a legislação. A Rádio Câmara traz mais informações sobre o debate de hoje. Acompanhe. Representantes dos trabalhadores acreditam que a reforma não vai permitir a geração de novos postos de trabalho, como defende o governo. Secretário-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio, Lourival Melo, acredita que o caminho para a geração de empregos é a redução da jornada, e não o aumento, como prevê a reforma. Pela proposta de reforma, a jornada diária poderá ser de até 12 horas diárias, com um limite semanal de 48 horas. Hoje, a jornada é de no máximo 8 horas diárias e 44 semanais. Ao momento em que se retira dos trabalhadores os direitos, se aumenta a jornada de trabalho, lamento que o ministro do Trabalho tenha dito que esse projeto vai gerar 5.000 empregos. Eu nunca vi na minha vida se aumentar a jornada de trabalho e se gerar empregos. Eu nunca vi isso. Em lugar nenhum do mundo isso aconteceu. E não será aqui que vai acontecer. Já o advogado e professor José Augusto Lira acredita que a possibilidade de aumento da jornada de trabalho vai provocar aumento na procura do auxílio-doença no INSS. O advogado também criticou a possibilidade de parcelamento das férias anuais em até 3 vezes e a possibilidade de redução do intervalo de almoço para 30 minutos. Atualmente, o intervalo mínimo é de 1 hora. Ele acredita que esses pontos da reforma trabalhista provocarão desgaste na saúde do trabalhador. Já representantes do setor produtivo defenderam a proposta de reforma, por permitir que as negociações coletivas prevaleçam sobre a legislação. Foi o caso do representante da Associação Nacional do Transporte de Cargas, Narciso Figueiredo Júnior. Para ele, as negociações visam adequar a legislação a cada segmento produtivo. A negociação coletiva pressupõe uma concessão recíproca, senão ela não é negociação. Há estudos recentes de que, tirando os últimos 3 anos, várias negociações coletivas consideram aumento real aos trabalhadores. Em troca do quê? Em troca de algo que dentro da convenção coletiva se conseguiu adequar às necessidades do setor empresarial. Na audiência, a juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, Tereza Cristina Narras, defendeu que uma reforma trabalhista é necessária para que o país lide com a crise econômica mundial e com o desemprego. Porém, para ela, a reforma deveria ser mais ampla do que a proposta do governo, abrangendo, por exemplo, os ritos processuais trabalhistas. O debate sobre a reforma trabalhista prossegue na comissão até 13 de abril, quando o relator deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, vai apresentar seu parecer à proposta. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Rage. Paulão, do PT de Alagoas, avalia que se a reforma trabalhista for aprovada, os trabalhadores serão prejudicados. Ele ressalta que, atualmente, a lei garante que a relação capital-trabalho seja intermediada pelo Estado.
Segundo o deputado, o trabalhador é a parte fraca na relação e, por isso, deve ser protegido. Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, avalia que o debate no Congresso Nacional se concentra em matérias que diminuem as proteções previstas ao trabalhador brasileiro na CLT e na Constituição de 1988. Ela cita a emenda constitucional que institui um teto de gastos para a União, a aprovação do projeto de terceirização e as reformas da Previdência e Trabalhista, ainda em debate na Câmara. Janete Capiberibe diz que é contrária ao que considera maldades contra a classe média trabalhadora e os servidores públicos. Depois de ser aprovado pela Câmara na semana passada, o projeto que regulamenta a terceirização no Brasil seguiu para a sanção presidencial. Caio Nácio, do PSDB de Minas Gerais, defende a proposta, alegando que ela estimula a geração de empregos. O deputado ressalta que a atual legislação pune o empreendedor, atrapalha a contratação e trava a economia do país. Caio Nácio destaca ainda que a instabilidade do mercado de trabalho atrapalha o empreendedorismo e torna o serviço público o principal alvo dos jovens brasileiros. Previdência. O relator da reforma da Previdência Social, Arthur Oliveira Maia, do PPS baiano, informou hoje que apresentará seu parecer na semana que vem. Mas antes, vai ouvir separadamente as bancadas de cada partido na Câmara. Ele não quis adiantar pontos de mudança, mas listou os itens mais polêmicos. O tempo inteiro eu tenho dito que os 5 pontos que são realmente mais demandados nessa reforma são o trabalhador rural, a questão das regras de transição, a questão do não acúmulo de pensões e aposentadorias, a questão do BPC, que realmente é um assunto também muito ventilado, e as aposentadorias especiais. Então, obviamente, que todos esses pontos são suscetíveis de mudança. A comissão realizou a sua última audiência pública, desta vez com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que buscou mostrar que a Previdência brasileira seria generosa em relação à de outros países. Economia. Os Correios anunciaram forte crise econômica e planejam fechar 3 agências em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Mauro Pereira, do PMDB, informa que se reuniu com lideranças da empresa para contestar a decisão, que, segundo ele, prejudica a população do município. Mauro Pereira argumentou que as agências de Caxias do Sul têm parcerias comerciais e não são deficitárias aos Correios. Segundo o deputado, a direção da empresa mostrou sensatez e vai manter as unidades em funcionamento. Ságuas Moraes, do PT de Mato Grosso, avalia que o governo federal tem como estratégia privatizar setores importantes do país. Para ele, a ampliação da exploração do pré-sal e a licitação de aeroportos e estradas demonstram que o objetivo do governo é entregar o Brasil ao capital privado e internacional. A Câmara realizou hoje um debate sobre as mudanças na política de conteúdo nacional para exploração de petróleo. Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, critica a redução da participação da indústria brasileira no setor. Ela argumenta que essa mudança vai gerar mais desemprego. Projeto de autoria de Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão, determina que todos os empréstimos concedidos ao poder público voltem ao Legislativo para nova autorização, caso haja alteração no motivo da operação. O deputado explica que alguns governantes desviam recursos oriundos de empréstimos para outros fins. Hildo Rocha argumenta que a proposta tem como objetivo garantir o uso correto do dinheiro público e aprimorar a fiscalização do Legislativo. A proposta aguarda análise na Comissão de Finanças da Câmara. Política. Heráclito Fortes, do PSB do Piauí, critica a possibilidade de o sistema eleitoral brasileiro ser alterado para a lista fechada, na qual os partidos escolhem os candidatos e os eleitores votam na lista determinada pelas legendas. Ele entende que esse tipo de voto é inconstitucional. Segundo Heráclito Fortes, a Constituição garante o sufrágio universal pelo voto direto e secreto. O parlamentar argumenta ainda que a população tem o direito de saber em quem está votando. Segurança Pública. Sabino Castelo Branco, do PTB do Amazonas, propõe a abertura de uma CPI para investigar a atuação das facções criminosas responsáveis pela série de rebeliões que aconteceram nos últimos meses em presídios brasileiros. O parlamentar diz que está recebendo ameaças por ter sugerido a investigação. Segundo Sabino Castelo Branco, os líderes das facções Comando Vermelho, Primeiro Comando da Capital e Família do Norte devem ser ouvidos durante a CPI para que a sociedade possa entender como elas atuam.
Um tema que eu trouxe a esta casa e tenho sido alvo de ameaça de morte. Pela coragem que tive de propor uma CPI nessa casa para que a gente possa combater as facções criminosas desse país. Essas que comandam de dentro de um presídio federal a pena de morte. No meu estado, o estado do Amazonas, 3 homens que comandam 3 facções. Que se chama Marcola, líder do PCC, comandando de dentro de um presídio federal, mandando matar e decidindo quem tem que morrer nesse país. No meu estado, eles decidiram que tinha que matar 60. Justiça. Desde fevereiro de 2016 está em vigor a resolução do Conselho Nacional de Justiça, que regulamenta as audiências de custódia, na qual o magistrado avalia a necessidade de manter detido preso em flagrante. Eduardo Bolsonaro, do PSC de São Paulo, considera que a normatização sobre o processo penal é prerrogativa do Congresso Nacional e não do CNJ. O deputado protocolou um projeto que susta a norma do Conselho, argumentando que a Constituição estabelece que uma resolução não pode criar normas processuais penais. Para Eduardo Bolsonaro, o único objetivo da audiência de custódia é beneficiar o criminoso. Por determinação da ministra do Supremo, Rosa Weber, a Presidência da República, a Câmara e o Senado têm até o início de abril para se manifestar sobre a autorização do aborto até a 12ª semana de gestação. Roberto de Lucena, do PV de São Paulo, argumenta que o Judiciário não tem competência para legislar sobre o assunto. Para Roberto de Lucena, o aborto é um crime, pois com 12 semanas de gestação, o feto já está formado. O deputado acrescenta que existem outras ações no Supremo que pretendem liberar o aborto em caso de microcefalia ou de síndrome de Down. Takayama, do PSC do Paraná, também considera um erro o Poder Judiciário se manifestar na ação que amplia a legalidade do aborto. Ele argumenta que a legislação brasileira assegura o direito à vida e que, por isso, o Judiciário não pode legislar sobre o assunto. O deputado ressalta que, apesar de o Estado ser laico, a maioria da sociedade é cristã e contrária ao aborto. Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. A você, uma excelente noite. Para você, uma boa noite e até amanhã. Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.